Oi, crianças, a paz do Senhor, tudo bem? É a tia Thaís aqui com vocês mais uma vez, porque toda semana nós estamos aprendendo um pouquinho mais da Palavra de Deus. Estamos aprendendo sobre vários personagens da Bíblia. O título da nossa lição, da nossa revista você lembra? Os Amigos de Deus do Velho Testamento. Semana passada nós aprendemos sobre o nosso amigo valente e hoje nós vamos aprender sobre o amigo medroso. O que será que Deus fez na vida de um homem que estava com muito medo? Vamos aprender juntos? Então, tia, sobre quem que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender sobre Gideão. Você conhece a história de Gideão? Talvez você já tenha visto uma historinha, talvez um filme ou até ouvido um louvor, né? Então, a gente já aprendeu mais um pouquinho, mas vamos aprender mais um pouco a história completa pela palavra de Deus, tá bom? O título da nossa lição, então, é O Amigo Medroso. E o nosso texto áureo, Deus é a força do seu povo. Está em Salmos 28:8. Vamos aprender junto? Deus é a força do seu povo. Salmos 28:8. A nossa história se inicia em Juízes capítulo 6. Diz assim, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Tia, eu não entendi muito bem. É assim, sabe, crianças, Deus tirou o povo dele lá do Egito, com mão forte, né? Lembra, usou Moisés, né? Derrotou Faraó e levou o povo até a terra prometida. Passaram 40 anos no deserto, né? Josué deu prosseguimento à missão. Mas lá nessa terra boa que o Senhor levou eles, uma terra que manava leite e mel, crianças, uma terra perfeita, o povo se esqueceu do Senhor. Eles começaram a adorar os deuses dos povos que estavam ao redor, dos povos vizinhos, começaram a adorar a ídolos. Crianças, eles se esqueceram de Deus, deixaram Deus de lado. E mais do que isso, a Bíblia nos conta que eles começaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Então, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor permitiu. Durante 7 anos, eles começaram a ser escravizados pelos midianitas. Mas sabe, e também pelos amalequitas e todos os povos do Oriente. Crianças, sabe o que eles faziam? Eles roubavam toda a alimentação do povo de Deus. Muitas das vezes, depois da colheita, quando eles colhiam o que eles tinham plantado, eles vinham e roubavam tudo. E eles ficavam com fome, levavam embora a colheita, as ovelhas, os bois e deixavam eles sem nada. Então o povo de Deus começou a se esconder em cavernas, nas rochas, começaram a ir para lugares escondidos porque eles estavam sofrendo nas mãos daquele povo inimigo. Mas sabe, crianças, a Bíblia também nos fala que esse povo começou a clamar a Deus, começou a buscar a Deus, começou a pedir socorro para Deus. Crianças, todas as vezes que nós nos arrependemos dos nossos erros e pedimos perdão para Deus, o Senhor sempre está disposto a nos ouvir, a nos perdoar, a nos dar uma nova oportunidade. Sabe? E no meio dessa história, a gente vai encontrar um jovem. Esse moço chamado Gideão estava escondido. A Bíblia fala que ele estava malhando o trigo lá no lagar. Lagar era um lugar de pisar as uvas para fazer o vinho, mas com certeza não tinha uva lá. Mas ele estava lá escondido, malhando o trigo para talvez fazer aí um alimento para sua família, né? E aí sabe o que aconteceu? Apareceu o anjo do Senhor e ele disse assim, o Senhor é contigo, homem valente, homem valoroso. Gideão, morrendo de medo, olhou para aquele anjo e falou: o que está acontecendo? O que você está falando? E o seu anjo continuou: vai nessa tua força e o Senhor livrará Israel pelas tuas mãos. Mas Gideão ainda perguntou para o anjo se o Senhor estava com ele, por que tudo aquilo estava acontecendo? Ele não se lembrou que o povo de Deus estava deixando Deus de lado, que o povo de Deus estava fazendo coisas erradas. Por isso que Deus estava permitindo que eles fossem escravizados pelos midianitas. Mas enfim, né? E o anjo fala para ele, então, que Deus quer usar ele para livrar Israel das mãos dos midianitas. Mas sabe, crianças, Gideão falou assim: mas Senhor, eu sou o menor da minha casa, a minha família é a mais pobre, por
que o Senhor vai me usar? Sabe, crianças, mas se a gente vê nas histórias da Bíblia, o Senhor sempre quer usar o menor, sabe? Porque é Deus que faz o milagre. E quando o anjo falou para ele, varão valoroso, varão valente, não quer dizer que Gideão era corajoso. Gideão estava escondido, ele estava morrendo de medo, mas era expectativa. O anjo já sabia o que Deus faria na vida de Gideão no futuro, sabe? Deus sabe o que você vai ser nas mãos dele amanhã. Você vai ser um grande homem de Deus. Você vai ser uma grande mulher de Deus, né? E o anjo já falou aquilo para Gideão, mesmo que naquele momento ele estava morrendo de medo, mas que ele seria um grande homem nas mãos do Senhor. Olha aqui, ó, o anjo apareceu lá enquanto Gideão estava malhando o trigo. Sabe, Gideão então fez uma coisa, falou assim para o anjo que esperasse que ele ia querer oferecer um altar para o anjo, né, um sacrifício. Gideão correu, crianças, e sabe o que ele trouxe para oferecer em sacrifício a Deus? Olha só, aqui no capítulo 6, versículo 19. Então Gideão preparou um cabrito, bolos asmos e uma efa de farinha. Crianças, naquela época que eles estavam morrendo de fome, eles tinham poucas coisas. Gideão trouxe um tesouro muito grande para oferecer ao Senhor. Ele trouxe um cabrito, ele trouxe bolo e ele trouxe uma efa de farinha. A efa de farinha era mais ou menos 20 litros de farinha, então era muita farinha. E ele ofereceu, fez um altar e ofereceu ao anjo do Senhor. E o anjo recebeu, tocou naquele altar, naquele sacrifício e tudo se incendiou e o anjo voltou para o céu. E então Gideão começa a ficar com medo. Ai, meu Deus, eu vou morrer porque eu vi o anjo do Senhor. Mas o Senhor disse para ele: não temas, não morrerás, paz seja contigo. Gideão então ficou mais cheio de coragem, né? Então agora ele sabia que Deus tinha um chamado na vida dele. Então Gideão começou a chamar todos os povos que estivessem prontos para a guerra, todos os jovens, todos os homens que fossem fortes, valorosos, corajosos para ir guerrear contra os midianitas. Sabe, crianças, a Bíblia diz que o povo inimigo eram tantos, mas tantos que parecia uma multidão infindável. Não dava nem para contar os seus camelos de tanto que tinham. Era uma grande multidão. Então Gideão convocou o povo para a guerra. Sabe quantas pessoas Gideão conseguiu para lutar contra o inimigo? 32 mil homens. Você acha que é um número grande? Com certeza, mas ainda era um número menor do que o povo inimigo, porque o povo inimigo era muito mais homens. Deus chamou Gideão e disse: Gideão, é muito o povo que está contigo. É muito para que o povo de Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão fez isso. Então Deus falou para Gideão assim, ó: Gideão, diga para que todos os medrosos, todos os covardes voltem para casa. Então Gideão falou para que voltassem todos os covardes e medrosos. Crianças, ele tinha 32 mil homens com ele, soldados prontos para a guerra. Sabe quantos que voltaram para casa, crianças? De 32 mil homens, sobraram apenas 10 mil. Isso quer dizer que 22 mil homens voltaram para casa. Gideão respirou fundo e falou: bom, ainda é um bom número. 10 mil, eu vou conseguir vencer essa batalha. Mas o Senhor ainda disse: Gideão, ainda é muito. Então o Senhor falou para Gideão mandar o povo ir beber água. Sabe, crianças, muitos homens na hora de beber água simplesmente pegavam água e lambia a água, sabe? E nem olhava para os lados, não queria saber de nada. Mas alguns homens pegavam a água e tomavam, prestando atenção no que estava acontecendo ao seu redor. E Deus disse: separa, Gideão, esses que foram prudentes para um lado. Gideão separou. Sabe quantos que tinham? 300 homens. 9.700 homens simplesmente beberam água sem nem prestar atenção no que estava acontecendo ao seu redor. Eles não estavam atentos. E o Senhor disse: Gideão, manda esses 9.700 embora e fique apenas com os 300. Mas é agora, crianças, 300 homens? Você acha que Gideão conseguiria vencer uma guerra de uma multidão tão grande com apenas 300 homens? Com certeza, Gideão começou a ficar com o coração apertado, né? Falando: ai meu Deus, e agora? Mas o Senhor falou assim: Gideão, vá
até escondido, vai até o acampamento do inimigo, pega o monstro e vai. Gideão desceu com um amigo dele chamado Purá. Eles desceram escondido, crianças, lá no arraial dos inimigos. E sabe, chegando lá, tinham 2 soldados conversando. Um deles disse assim, ó: sabe, essa noite eu tive um sonho. E o outro respondeu: o que você sonhou? Ele falou assim: eu sonhei que um grande pão de cevada descia e rolava pelo meio do nosso arraial, principalmente sobre a tenda do comandante, e acabava com tudo. E o outro respondeu: sabe, isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, servo do Deus Altíssimo. O Senhor já entregou esse arraial nas mãos dele. Quando Gideão ouviu aquela mensagem, eles não viram Gideão escondido. Quando Gideão ouviu aquilo, ele se encheu de coragem, crianças. Ele voltou escondido para o seu acampamento, juntamente com os 300 homens, e disse: amanhã nós vamos guerrear, estejam prontos. Então, crianças, o que aconteceu? Gideão distribuiu para eles as armas de guerra. Sabe quais eram as armas de guerra deles? Um jarro, uma tocha de fogo e uma trombeta. Mas peraí, tia, eles estão indo para uma guerra, cadê a espada? Cadê o capacete? Cadê o escudo? Não, os instrumentos de guerra que Gideão falou para que esses soldados usassem era um jarro, uma tocha dentro do jarro e uma trombeta. Os 300 homens. E aí, qual foi a estratégia de Gideão? Esses 300 homens, ele dividiu em 3 grupos de 100. Ele colocou 100 de um lado do acampamento, 100 do outro e 100 do outro. E ele falou assim, ó: na hora que eu der o sinal, vocês vão quebrar esse vaso, vocês vão pegar a tocha na mão e vão trocar a trombeta e não vão fazer mais nada, só vão gritar: espada pelo Senhor e por Gideão. Foram isso que eles fizeram. A Bíblia diz que depois da meia-noite, os guardas já estavam meio com sono, né? Os inimigos estão pensando: é só mais uma noite, vamos descansar. De repente, crianças, eles escutaram um barulho muito grande. Por quê? Como os soldados de Gideão estavam em 3 lugares diferentes, parecia que o barulho vinha de todos os lugares. Aquele estrondo de quebrar o vaso. E de repente, quando eles olharam, eles viram, crianças, várias tochas para todos os lados e um grande som de trombeta e o grito de guerra pelo Senhor e por Gideão. Sabe o que aconteceu? Os soldados de Gideão ficaram parados no lugar, somente fazendo o que Gideão mandou. Mas o povo inimigo, de tão assustado, começaram a guerrear entre eles mesmos. Um começou a matar o outro. Vocês acreditam nisso? Aquela multidão tão grande, começaram matar o outro. E aí, depois Gideão falou assim: vamos perseguir o nosso inimigo. E aí vieram e perseguiram os inimigos. E o Senhor deu grande livramento através da vida de Gideão. Criança, você também pode ser usado nas mãos de Deus. Hoje você pode ser uma criança que tem um pouco de medo, sabe? Mas entregue a sua vida ao Senhor. Deixa Deus cuidar de você. Lembra do nosso versículo? Deus é a sua força. Confie em Deus. Seja um soldado corajoso. Não seja medroso. E amanhã, ou quando você crescer, deixa Deus fazer uma obra na sua vida. Mas sabe, Deus pode usar você enquanto você é criança também. Deixa o Senhor falar ao seu coração, tá bom? Então hoje essa foi a nossa história sobre Gideão, um homem medroso, mas que Deus transformou a vida dele e ele foi muito corajoso, porque ir para uma guerra com apenas 300 homens, mas sabe qual que é a parte mais importante? Ele obedeceu a Deus. Porque ele poderia ter falado: Senhor, mas 300 é muito pouco. Ele poderia ter querido ir com os 32 mil, com os 10 mil. Não, mesmo que ele viu que ele só tinha 300 homens, ele não confiou nele mesmo, ele confiou em Deus. Então aqui fica a dica da palavra de hoje: confia em Deus, entrega a tua vida ao Senhor, tá bom? Então até a nossa próxima aula, na próxima semana, pra gente aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, tá bom? Um grande abraço para todas as crianças e fiquem com Deus. Tchau!